Capítulo 3. Se eu não regressar. Artyom teve a certeza de que seria sujeito a um contra-interrogatório pelo padrasto assim que voltasse para casa. O padrasto iria cair em cima dele, tentando descobrir qual teria sido o assunto da sua conversa com o caçador. Mas, contrariamente ao que esperava, Sukhoi não estava à sua espera com instrumentos de tortura postos, mas a ressonar num ambiente de paz e há 24 horas que não dormia. Quanto a Artyom, por estar no turno da noite das patrulhas e por ter estado a dormir nesse dia, teria de voltar a trabalhar em novo turno noturno mas, desta vez, na fábrica de chá. As dezenas de anos passadas no subsolo, no meio de uma escuridão só entrecortada por zonas de luz avermelhada, faziam toda a gente perder o sentido do dia e da noite. A iluminação geral da estação era mais fraca no período noturno, como acontecia nos comboios de antigamente para os passageiros poderem dormir, mas as luzes nunca se apagavam, a não ser que houvesse algum acidente. Embora ficasse mais adaptada ao escuro, devido aos anos de vida na escuridão, a visão humana continuava a não ser comparável à visão das outras criaturas que viviam nos túneis e nas passagens abandonadas. A divisão entre o dia e a noite devia ter surgido, provavelmente, por hábito e não por necessidade. A noite tinha razão de ser porque a maioria dos habitantes da estação se sentia mais confortável com a ideia de toda a gente dormir ao mesmo tempo e de deixar o gado descansar num período em que se podia diminuir a intensidade das luzes e impor restrições ao ruído. O tempo dos habitantes da estação era regulado pelos 2 relógios existentes sobre as entradas dos túneis nas 2 extremidades. Os relógios eram objetos estrategicamente tão importantes como o armazém das armas, os filtros da água e o gerador elétrico. Estavam sempre sob vigilância e os problemas que neles pudessem surgir eram de imediato resolvidos, sendo severamente punidos quaisquer delinquentes que os pusessem em risco. Alguns já haviam sido condenados ao exílio. Na estação vigorava um código penal que permitia à VDNKH julgar os criminosos em processos sumários e aplicar as penas existentes às situações extraordinárias antes de serem estabelecidas novas regras. Todas as ações levadas a efeito contra os objetos estratégicos eram punidas com a maior severidade. Quem fumasse ou acendesse fogueiras nas plataformas e quem manejasse descuidadamente as armas e os explosivos seria de imediato expulso da estação e os seus bens seriam confiscados. Estas medidas draconianas podiam ser explicadas pelo fato de diversas estações terem sido completamente destruídas pelo fogo. As chamas alastravam instantaneamente pelas pequenas cidades de tendas, devorando tudo à sua passagem, e os gritos desvairados de dor mantinham-se, meses a fio, nos ouvidos e na memória dos habitantes das estações vizinhas. Os corpos carbonizados, colados aos plásticos e as lonas derretidas, e os conjuntos de dentes, estalados pelo inconcebível calor das chamas, apareciam mais tarde à luz das lanternas dos mercadores assustados que o acaso trazia a estes infernos. Para evitar a repetição de situações destas nas restantes estações, o acendimento descuidado de fogueiras foi considerado crime grave. O roubo, a sabotagem e a fuga deliberada ao trabalho também foram punidos com o exílio. Mas, devido ao fato de quase toda a gente estar exposta aos olhos de todos e de não ultrapassar as 200 o número de habitantes da estação, estes crimes tornarão-se raros entre a população, sendo mais praticados pelos forasteiros. Trabalhar tornou-se obrigatório, e toda a gente, novos e velhos, tinha uma cota diária obrigatória. Eram todos obrigados a trabalhar num, ou em 2, destes locais, da criação de porcos, a plantação dos cogumelos, a fábrica de chá, o matadouro, os serviços de bombeiros e de engenharia e a oficina das armas. Os homens estavam também obrigados a cumprir o serviço militar, que consistia na vigilância dos túneis de 2 em 2 dias. E quando eclodia qualquer conflito ou surgia algum perigo vindo das profundezas do metrô, as patrulhas eram reforçadas e era mobilizada uma força de reserva para as entradas, que estava sempre em prontidão. A vida era regulada por uma disciplina tão meticulosa e VDNKH ganhará por isso uma reputação tal que havia muita gente desejosa de poder viver nesta estação. Mas era raro aceitarem estrangeiros. Como faltavam ainda algumas horas para o começo do turno da noite na fábrica de chá, e por não saber o que fazer até lá, Artyom decidiu ir visitar o seu amigo Zenia, o mesmo com quem empreendera a estonteante aventura de tentar chegar à superfície. Zenia era da mesma idade mas, ao contrário de Artyom, vivia com a sua verdadeira família, o pai, a mãe e uma irmã mais nova. Poucas famílias tinham conseguido sobreviver unidas e Artyom invejava secretamente o amigo. Mas, claro, amava e respeitava muito o homem que o adoptara como filho, mesmo quando, como agora acontecerá, os seus próprios nervos o haviam derrotado. De qualquer modo, Sukhoi não era o pai dele, nem era seu familiar, e Artyom nunca o tratava por o pai. De início, Sukhoi tinha dito a Artyom para o tratar por tio Sasha mas, mais tarde, arrependeu-se de o ter feito.
Os anos foram passando e o velho lobo dos túneis não conseguiu formar família e não havia nenhuma mulher que o esperasse no regresso das suas expedições. Quando via uma mãe com uma criança, o coração batia-lhe mais depressa e Sucoi ainda convivia, nos seus pesadelos, com a possibilidade de, um dia, ter de se aventurar nas trevas para desaparecer da vida da estação durante dias e semanas, e talvez, mesmo para sempre, sem que mais ninguém o recordasse. E nesses momentos alimentava a esperança de poder encontrar uma mulher que estivesse preparada para ser sua esposa e para lhe dar filhos que, quando crescessem, não lhe chamassem o tio Sacha ou mais o pai. Com a idade e a debilidade a avizinharem-se, cada vez lhe restava menos tempo e Sucoi sentia que precisava de se apressar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que lhe seria difícil parar. As suas tarefas sucediam-se e não conseguia encontrar ninguém que pudesse continuar o seu trabalho ou a quem pudesse confiar os seus contatos e os seus segredos profissionais para, finalmente, poder começar a fazer um trabalho não manual na estação. Já havia considerado a hipótese de se dedicar a trabalhos mais calmos e até sabia que podia obter uma função de chefia, graças à sua autoridade, ao seu currículo impecável e às relações amigáveis que mantinha com o governo da estação. Mas não havia quem fosse capaz de o substituir, nem agora nem mais tarde, e, por isso, entretinha-se a pensar num futuro mais feliz, vivendo o dia a dia, adiando sempre o seu regresso definitivo e dando o suor e o sangue para bem da solidez do granito das outras estações e do cimento dos túneis mais distantes. Artyom sabia que o padrasto, apesar de lhe dispensar um amor paternal, não pensava nele como seu sucessor para os assuntos de trabalho, considerando uma nulidade e, consequentemente, tomando como incapaz de assumir uma responsabilidade desse gênero. Sucoi não o levava nas suas viagens mais prolongadas, ignorando o fato de Artyom já ser adulto e de estar menos exposto a ser capturado pelos zumbis ou devorado pelos ratos. E não compreendia que a sua falta de confiança em Artyom empurrara o rapaz para escapadelas desesperadas que o obrigavam depois a castigá-lo. Mas Sucoi não queria sujeitar Artyom aos perigos mortais em que incorriam os que andavam pelo metrô, preferindo, talvez, que o rapaz vivesse como o próprio Sucoi quereria viver, em paz e em segurança, a trabalhar dentro da estação e a criar os filhos, sem desperdiçar desnecessariamente a sua juventude. No entanto, ao querer que Artyom tivesse uma vida assim, Sucoi esquecerá-se de procurar uma vida para si próprio, satisfazendo-se por atravessar ileso a água e o fogo e com o fato de ter sobrevivido a centenas de aventuras. A sabedoria adquirida com os anos, no entanto, já não se fazia ouvir com tanta frequência e o que Sucoi mais sentia era o passar dos anos e a fadiga que eles lhe traziam. Artyom tinha dentro de si uma energia inesgotável. Só agora começara realmente a viver e a ideia de se arrastar numa existência vegetativa, a esmagar e a moer cogumelos e a mudar fraldas, sem nunca ir além dos 500 metros, parecia-lhe absolutamente inconcebível. O desejo de deixar a estação aumentava todos os dias, ao perceber, com uma clareza cada vez maior, a vida que o padrasto lhe destinava. Uma carreira de operário na fábrica de chá e o papel de pai de muitos filhos era-lhe cada vez menos atraente. Artyom era atraído pela aventura e esperava ser transportado pelas correntes de ar dos túneis como uma semente pelo vento, seguindo o seu destino pelos rumos da incerteza e talvez tenha sido isso que o caçador viu nele, ao pedir-lhe que tomasse parte num empreendimento de tão grande risco. O caçador tinha um olfato sutil quando se tratava de pessoas, e depois de uma hora de conversa, percebera que podia apresentar o seu plano a Artyom. Mesmo que Artyom não conseguisse chegar ao seu local de destino, teria sempre a possibilidade de deixar a estação, de acordo com as suas instruções, no caso de acontecer alguma coisa ao caçador no jardim botânico. E o caçador não se enganou na sua opção. Zene encontrava-se, felizmente, em casa e Artyom podia, assim, passar o resto da tarde a falar sobre os boatos mais recentes e a conversar sobre o futuro, à volta de um chá bem forte. "Estou ótimo", respondeu Zênia, em resposta ao cumprimento de Artyom. "Hoje também estás no turno da noite na fábrica. A mim também me puseram lá. Eu estou tão farto que até queria pedir ao chefe para me transferir. Mas se te põem comigo, então está bem, já aguentarei. Estiveste hoje em patrulha, não foi? Bem, me conta. Ouvi dizer que houve uma emergência. Que aconteceu?" Artyom olhou de soslaio e com grande atenção para a irmã de Zênia, que ficara tão interessada na conversa que até interrompera a tarefa de encher a boneca de trapos que a mãe lhe fizera com um forro de restos secos de cogumelos. E agora estava a observá-los com os olhos redondos, e de respiração suspensa, do canto da tenda. "Ouve, pequenina", disse Zênia, com uma voz severa, percebendo o significado do olhar de Artyom. "Agora sai daqui com a tua amiguinha e vai brincar para a casa dos vizinhos. Vai. Acho que Kátia te convidou. E temos de ser simpáticos para os vizinhos.
Vai e leva as tuas bonecas contigo. A menina deu um guincho de indignação e começou a juntar as suas coisas, com uma expressão sombria no rosto, falando com a boneca, que não deixava de fitar o teto com os olhos quase apagados. Te achas muito importante? Exclamou, com desprezo, já a sair da tenda. Mas eu sei tudo. Vais falar dos teus cogumelos. Lenka ainda é muito nova para conversar sobre cogumelos. O leite ainda nem te secou nos lábios. Disse-lhe Artyom, pondo-a no seu lugar. O que é leite? Perguntou a irmã de Zenia, intrigada, levando os dedos aos lábios. Mas nenhum deles lhe quis explicar e a pergunta ficou sem resposta. Depois de a irmã sair, Zenia prendeu as abas da tenda e perguntou a Artyom. Bem, que aconteceu? Vá, conta. Já ouvi dizer muitas coisas. Um tipo viu um rato enorme a sair do túnel. Outro diz que vocês assustaram um espião dos escuros e que até o feriram. Em quem é que devo acreditar? Em ninguém. Recomendou Artyom. Estão todos a mentir. Era um cão, um cachorrinho. Andrei, o fuzileiro, ficou com ele. Disse que era um pastor alemão e acrescentou, com um sorriso. Pois, mas eu ouvi o próprio Andrei dizer que era um rato. Retorquiu Zenia, perplexo. Ele mentiu de propósito ou o quê? Não sabes? É a resposta preferida dele, sobre os ratos que são do tamanho de pocós. Ele é um brincalhão e disse a Artyom. E tu? Que novidades há? Que ouviste dizer aos teus amigos? Os amigos de Zenia eram mercadores, que transportavam chá e carne de porco para o mercado de Prospect Mira. No regresso, traziam multivitaminas, roupa e toda espécie de materiais, e às vezes, até petróleo. Outras vezes, traziam livros sujos, muitos deles com páginas a menos, que tinham ido parar a essa estação, misteriosamente, depois de terem percorrido quase metade da rede do metrô, de baú em baú, de bolso em bolso e de mercador em mercador até irem parar às mãos dos seus legítimos proprietários. Em VDNKH, orgulhavam-se do fato de, apesar da distância a que se encontravam do centro e das principais rotas de comércio, os seus habitantes serem capazes de sobreviver a condições que pioravam todos os dias, mantendo, pelo menos no território da estação, a cultura humana que já estava a extinguir-se rapidamente no subsolo. O governo da estação esforçará-se por dar à cultura tanta atenção quanto lhe era possível. Era obrigatório ensinar as crianças a ler e a estação até tinha uma pequena biblioteca, a que eram adicionados todos os livros comprados nos mercados. O problema é que os comerciantes não escolhiam os livros. Limitavam-se a trazer os que lhes eram dados, juntando-os como se fossem montes de papel sem valor. No entanto, a atitude das pessoas da estação relativamente aos livros era tal que nem uma página arrancavam, nem aos romances mais idiotas. Os habitantes de VDNKH veneravam os livros como se fossem relíquias ou as derradeiras recordações do mundo de maravilhas que se afundara no esquecimento. Os adultos, que consideravam sagrado cada passo das memórias que liam, transferiam seu amor pelos livros aos seus filhos, que não dispunham de nada que os fizesse lembrar do outro mundo e cujo universo era apenas composto por túneis, corredores e passagens sombrias, que se interligavam num emaranhado sem fim. No metrô, só havia alguns locais onde a palavra escrita era assim idolatrada e os habitantes de VDNKH afirmavam-se como um dos últimos baluartes da cultura e o posto civilizacional mais a norte na linha de Kalusko-Rizhskaya. Artyom lia livros, tal como Zenia. E Zenia esperava ansiosamente pela chegada dos seus amigos do mercado e, quando chegavam, corria ao seu encontro. Para saber se tinham trazido algo de novo. Deste modo, os livros começavam por passar quase sempre pelas mãos de Zenia e só depois é que iam para a biblioteca. O padrasto de Artyom também lhe trazia livros das suas expedições e na tenda deles havia uma prateleira cheia deles. Era aí que ficavam, amarelados, por vezes já roídos pelo bolor e pelos próprios ratos, e alguns, com salpicos de sangue. As obras que possuíam eram únicas na estação e talvez em toda a rede do metrô, de Marx, Kafka, Borges, Vien e alguns clássicos russos. Os tipos não trouxeram nada, desta vez, disse Zenia. Lenka contou-me que terá em breve um carregamento de livros provenientes de um tipo da polis. E prometeu que me traria alguns. Não estou a falar de livros. Retorquiu Artyom, com um gesto de desinteresse. Que ouviu mais? Qual é a situação lá fora? A situação? Nada de novo, parece. Há toda espécie de rumores, claro, mas isso não difere do que já é habitual. Tu próprio sabes que os mercadores não conseguem sobreviver sem as suas histórias e sem os seus boatos.
Vão-se logo abaixo se não ouvirem rumores novos. Mas é uma questão diferente saber se devemos acreditar nos disparates que dizem. Parece que está tudo calmo. Se compararmos as coisas com o tempo em que a Hansa se encontrava em guerra com os vermelhos, claro. Mas espera. Xenia lembrou-se de uma coisa. Em Prospect Mira, proibiram a venda de erva. Agora, se encontrarem alguma na posse de um mercador, a confiscam, o expulsam da estação e o acontecimento fica no registro individual dele. Se acontecer segunda vez, Leca diz que já não o deixarão entrar na Hansa durante vários anos. E isso, para um mercador, é a morte. O quê? Que coisa, e proibirão-na, assim? Que estão a pensar? Dizem que decidiram classificá-la como droga, como dur, porque afeta o modo como vemos as coisas. E que o cérebro começa a ficar corroído se consumirmos demais. Estão a fazê-lo por motivos de saúde. Deviam era começar por tratar da saúde a eles próprios. Por que é que se preocupam com a nossa? Sabes que mais? Xenia baixou o tom de voz. Leca diz que estão a divulgar toda espécie de desinfo sobre as coisas que são mais para a saúde. O que é o desinfo? Perguntou Artyom, surpreendido. Desinformação. Ouve. Leca decidiu seguir pela linha, depois de Prospect Mira, até Sukharevskaya. Estava a tratar de assuntos obscuros. Nem me disse o que era. E conheceu lá um velho interessante. Um mago. Quem? Artyom não se conteve e começou a rir-se. Um mago? Em Sukharevskaya? Vá lá, ele está a brincar contigo, o Leca. E que fez o mágico? Deu-lhe uma varinha mágica? Ou um pau que se transforma em flor? É um idiota, e retorquiu Xenia, ofendido. Achas que sabes tudo? Só porque nunca encontraste um mago não quer dizer que não os haja. Acreditas que existem mutantes em Filevi? Quem é que precisa de acreditar? Estão lá e isso é perfeitamente claro. O meu padrasto contou-me. Mas sobre magos nunca ouvi nada. Embora eu tenha muito respeito por Sukhoi, não me parece que ele conheça tudo o que existe no mundo. E talvez ele quisesse só assustar-te. Mas, basicamente, se não quiseres ouvir, então vai te lixar. Está bem, Xenia. É interessante, de qualquer modo. Mesmo que soia. Xenia sorriu. Muito bem. Era noite e eles estavam junto da fogueira. Como sabes, Sukharevskaya não tem uma população permanente. Por isso, os mercadores das outras estações param aí porque as autoridades da Hansa correm com eles de Prospect Mira depois do anoitecer. E ficam todos por lá, incluindo vários charlatães e ladrões que se juntam sempre aos mercadores. E viajantes também, quando estão a caminho do sul. Então, começa a acontecer qualquer tipo de confusão nos túneis depois de Sukharevskaya. Aí já não vive ninguém. Nem ratos nem mutantes e as pessoas que tentam passar por esses túneis acabam, na sua maioria, por desaparecer. Desaparecem sem deixar rastro. Depois de Sukharevskaya, a estação seguinte é Turgenevskaya. Fica mais perto da linha vermelha. Até havia aí uma passagem para Chistprud, mas os vermelhos voltaram a chamar-lhe Quiroz. Parece que era o nome de um comunista. Mas as pessoas tinham medo demais de viver perto dessa estação. Por isso, emparedaram a passagem. E Turgenevskaya ficou assim, deserta e abandonada. Quanto ao túnel e de Sukharevskaya, a comunidade mais próxima ainda é um percurso longo. E é aí que tem desaparecido. Gente. Se as pessoas vão por aí sozinhas, o mais certo é não conseguirem passar. Mas se forem integradas numa caravana em que haja mais de 10 pessoas e já conseguem passar. E o túnel, dizem, não é nada de especial. É normal, está desimpedido, é calmo e está deserto, sem passagens laterais, sem recantos por onde as pessoas possam desaparecer. Não se ouve um som, não se vê um monstro, não há por ali nenhuma alma. E depois, no dia seguinte, há alguém que ouve falar do túnel, que está desimpedido e que é fácil de atravessar, e que cospe na superstição, metendose depois por aí, sozinho e abracadabra, e de um momento para o outro, deixa de ser visto. Estavas a falar num mago, e recordou-lhe Artyom, calmamente. Já lá chego. Só um minuto, e disse Xenia. Aqui está, portanto, as pessoas têm medo de seguir sozinhas pelo túnel em direção ao sul. E em Sukharevskaya procuram companhia para não viajarem sozinhas.
Se não for dia de mercado, não há muita gente por ali e, às vezes, tem de estar dias e semanas à espera até se reunir um número aconselhável de pessoas para a viagem. Por isso, quanto mais pessoas houver, mais seguro é. Leca conta que, às vezes, se encontram lá pessoas que são realmente interessantes. Também há muitos vagabundos e pedintes e é preciso saber diferenciar uns dos outros. Mas, às vezes, tem-se sorte. É aí que Leca conhece este mago. Não é o que pensas, não é um Otabishik qualquer que sai de uma lamparina, e 19. Otabishik era um Jin, não era um mago, corrigiu Artyom, cautelosamente. Mas Zenia o ignorou e prosseguiu. O tipo é um ocultista. Tinha passado metade da vida a estudar todo o tipo de livros místicos. E falou a Leca, em especial, num tal Castanheda. Este tipo, portanto, lê muito e observa o futuro, encontra coisas desaparecidas e conhece os perigos que estão para vir. E diz que vê espíritos. Consegues imaginar isto? Ele até, e Zenia fez uma pausa, com efeitos dramáticos, e ele até anda pelo metrô desarmado. Mas mesmo sem nenhuma arma. Só traz com ele um canivete, para cortar a comida, e um cajado de plástico. Estás a ver? Portanto, ele diz que todas as pessoas que consomem dura e que a bebem são todas doidas. Porque ela não é o que pensamos que é. Não é erva sério e os cogumelos também não são cogumelos. Esses cogumelos, chamados chapéus de cobra, nem sequer são originários da região central. Basicamente, fui ver num livro sobre cogumelos e é verdade, não há uma palavra sobre os tipos de cogumelos que aqui temos. E não encontrei nada que se parecesse com eles. Os que os comem, pensando que são apenas um alucinogênio e que conseguem ver desenhos animados ao comê-los, estão totalmente enganados, diz o mago. E se cozinharmos esses chapéus de cobra de uma maneira ligeiramente diferente, podemos entrar num estado em que até é possível determinar os acontecimentos do mundo real. Que mago que tu aí tens! Parece mais um viciado, já afirmou Artyom, convictamente. Há aqui muitas pessoas que usam erva para se descontraírem mas, como sabes, nunca ninguém a consumiu até chegar a esse ponto. O tipo é dependente, a 100%. E talvez já nem dure muito, acho eu. Ouve, o tio Sasha contou-me esta história, vá a uma estação, não me lembro de qual, onde lhe apareceu um velho que ele não conhecia e que começou a dizer-lhe que tinha um sentido extraordinário e que estava a travar uma guerra com outros tipos com poderes enormes e com extraterrestres maléficos. E está quase a ser derrotado e sente que já não consegue fazer-lhes frente e que está a perder todas as suas forças na batalha que está a travar. A estação era como Sukharevskaya, uma espécie de estação intermédia onde as pessoas se sentam à volta das fogueiras no meio da plataforma, longe da boca do túnel, para poderem dormir um pouco antes de continuarem o seu caminho. E estavam aí 3 homens, que passaram pelo meu padrasto, e o velho, aquele de que eu estava a falar, disse-lhe, horrorizado, está a ver esse, no meio? É um dos mais poderosos, um discípulo das trevas. E de cada lado dele estão extraterrestres, que o ajudam. E o líder deles vive na zona mais profunda do metrô. E ele está, basicamente, a dizer que não venha ao meu encontro porque você está comigo e eles não querem que as pessoas normais saibam que há esta guerra. Mas eles estão, neste momento, a atacar-me com a energia deles e eu estou a erguer um escudo. E o velho ainda diz que vai continuar a lutar. Tu achas que tem graça, mas o meu padrasto não lhe achou tanta piada nessa altura. Imagina, e num canto remoto do metrô, quem sabe o que poderá acontecer? Parece mentira, eu sei, mas de qualquer modo. E o tio Sasha dizer a si próprio que o velho está louco enquanto o homem que tem os 2 extraterrestres a seu lado está a olhar para ele com uma expressão maldosa e com um brilho estranho nos olhos. Que idiotice é essa? E disse Zenia, incrédulo. Pode ser idiotice, mas tu sabes que deves estar preparado para tudo nas estações mais distantes. E o velho contou-lhe também que iria, em breve, travar a última batalha com os seres dos poderes maléficos. E, que se perdesse, e as suas forças são inferiores, seria o fim para toda a gente. Já tinha havido pessoas com poderes não maléficos mais fortes e as forças estiveram equilibradas nessa altura mas, agora, os dos poderes maléficos estavam a conquistar terreno e o velho era um dos últimos capazes de se oporem a eles. Talvez mesmo o único. E que se o matassem, os dos poderes maléficos triunfariam e que isso seria o fim. E checkmate. Já estamos sob checkmate, em minha opinião, comentou Zenia. Bem, digamos que ainda não totalmente. Replicou Artyom. Ainda há possibilidades. Portanto, quando se despediram, o velho disse ao meu padrasto, meu filho, dá-me qualquer coisa para eu comer, por favor.
Já poucas forças tenho. E a batalha final aproxima-se. E o futuro de todos depende do seu desfecho. E o teu também. Percebes? O velho estava a pedir-lhe comida. O teu mago é assim. Já nem deve ser muito bom da cabeça, acho eu. Mas por outro motivo. É um idiota. Nem sequer ouviste o fim do que eu estava a contar-te. E, de qualquer modo, quem te disse que o velho estava a mentir? Qual era o nome dele, a propósito? O teu padrasto te disse? Disse, mas não me lembro com exatidão. Era um nome estranho. Começava com um OK. Podia ser o capitão ou o campeão. Os vagabundos têm sempre nomes estranhos em vez dos seus nomes verdadeiros. E qual era o nome do teu feiticeiro? Ele disse a Leca que agora lhe chamavam Carlos. Devido à semelhança. Não sei o que ele queria dizer, mas foi assim que se explicou. Devias ouvir a história até ao fim, no entanto. No fim da conversa, o mago disse a Leca que era melhor não seguir pelo túnel situado mais a norte, e embora Leca estivesse a preparar-se para regressar no dia seguinte. Leca acatou o que ele disse e não regressou. E fez bem. Nesse dia, alguns bandidos atacaram uma caravana no túnel entre Sukarevskaya e Prospekt Mira, apesar de essa zona ser considerada segura. Metade dos mercadores foram mortos. E os restantes tiveram dificuldade em repelir os assaltantes. Portanto, Artyom ficou em silêncio, imerso nos seus pensamentos. Bem, falando genericamente, é impossível saber, e constatou, depois. Tudo pode acontecer. E essas coisas aconteciam, segundo contava o meu padrasto. Que também dizia que nas estações mais distantes, onde as pessoas enlouqueceram e voltaram ao estado primitivo, esquecendo que o homem é um ser racional, têm acontecido as coisas mais estranhas e para as quais as nossas mentes lógicas não encontram explicação. Mas ele não entrou em pormenores. E também não era a mim que ele estava a contar. Eu só ouvi por acaso. Ora! É o que te digo, às vezes, os mercadores descrevem coisas em que as pessoas normais não acreditariam. Leca também me contou outra história, quando esteve comigo da última vez. Queres ouvir? Esta não a deves ter ouvido do teu padrasto. Um mercador da linha de Serpukovskaya contou a Leca. Vejamos, e acreditas em fantasmas? Bem. Cada vez que falo contigo começo a perguntar a mim próprio se devo acreditar ou não. Mas quando estou sozinho, ou com outras pessoas, recupero a razão, e retorquiu Artyom, reprimindo com dificuldade um sorriso. Estás a falar a sério? Bem, li algumas coisas, claro. E o tio Sasha contou-me muitas histórias. Mas, para ser sincero, não acredito em todas essas histórias. E, em geral, Zênia, não te compreendo. Aqui na estação, vivemos num pesadelo constante por causa dos escuros, que é uma coisa que não encontras nas outras zonas do metrô, acho eu. Lugares no centro da rede do metrô, há jovens a falarem da vida que aqui levamos, a contar histórias de terror e a perguntarem uns aos outros, acreditas nas histórias dos escuros ou não? E, para ti, isso não tem significado. Preferes assustar-te com outras coisas? Pois, vais dizer-me que só estás interessado em coisas que possas ver e tocar? Não pensas, realmente, que o mundo só tem coisas que podes ver e tocar? Pensa numa toupeira, por exemplo. Não vê. Já nasce cega. Mas isso não significa que todas as coisas que a toupeira não vê não existam, na realidade. É isso que estás a dizer. Muito bem, qual é, então, a história que queres contar-me? Sobre o mercador na linha de Serpukovskaya? Sobre o mercador? Pois bem, Leca conheceu-o lá no mercado. E acho que não era de Serpukovskaya. Era do Círculo. Era um cidadão da Hansa, embora vivesse em Dobrinskaya. Existe aí uma passagem para Serpukovskaya. Na linha, não sei se o teu padrasto te contou, não vive ninguém depois do Círculo e até se chegar à estação seguinte, que é Tulskaya. Onde já há patrulhas da Hansa. Aí, já tomam medidas para proteger, porque pensam, basicamente, que se a linha está desabitada, nunca se sabe o que poderá de lá sair a rastejar, por isso, criaram aí uma zona tampão. E ninguém vai além de Tulskaya. Dizem que não há lá nada para ver. As estações estão desertas, o equipamento está todo avariado e é impossível lá viver. É uma zona morta, onde não há animais, nem dos nocivos, como os ratos. Está tudo deserto.
Mas o mercador conhecia uma pessoa, mais dada a andar por aí, que fora uma vez para lá de Tulskaya. Não sei do que poderia andar à procura. E contou ao mercador que as coisas não são tão simples na linha de Serpukovskaya. E que tem de haver um bom motivo para a linha estar deserta. Ele queria dizer que nem se conseguia imaginar o que lá havia. E que também havia um motivo para Hansa não estar a tentar colonizar a área, mesmo que pudesse ser um local ótimo para uma plantação ou para criar porcos. Xenia calou-se, pressentindo que Artyom já tinha posto de lado o seu robusto cinismo e vendo que o escutava boquiaberto. Depois, sentou-se mais confortavelmente no chão, com uma sensação íntima de triunfo, e continuou. Bem, mas tu não deves estar muito interessado nestas idiotices. Histórias da carochinha. Mas chá? O chá pode esperar. Diz-me, mas por que motivo é que a Hansa não colonizou essa zona? É estranho, tens razão. O meu padrasto diz que já há um problema generalizado de excesso de população, que já não há espaço para toda a gente. Portanto, por que motivo é? Que eles desistiriam da hipótese de ganharem mais espaço. Não é habitual neles. Ah, estás interessado, portanto? Muito bem. Então este mercador decidiu ir ver. E contou que se fartou de andar sem encontrar ninguém. Nem ninguém nem nada, no túnel que fica depois de Sukarevskaya. Consegues imaginar? Nem um rato, sequer. Só se ouve água a pingar. São estações abandonadas que estão assim no meio da escuridão, onde ninguém chegou a habitar. E há uma sensação de perigo no ar. E de opressão. O mercador estava a andar depressa e, em quase meio-dia, passou por 4 estações. Era uma pessoa obstinada, sem dúvida. Quer dizer, meter-se numa coisa destas sozinho. Chegou, portanto, a Sevastopolskaya. Há aí uma passagem para a estação de Kakhovskaya. E, como sabes, a linha de Kakhovskaya só tem 3 estações. Não é uma linha, é um pensamento interrompido. Uma espécie de apêndice. E ele decidiu passar a noite em Sevastopolskaya. Já tinha esgotado as suas capacidades e estava cansado. Arranjou bocados de madeira, acendeu uma fogueira para não ser tão desagradável, enfiou-se no seu sacocama e adormeceu no meio do cais. E durante a noite. Neste ponto da história, Xenia pôs-se em pé, espreguiçou-se e, com um sorriso sádico, disse: Não sei se tu queres, mas eu preciso mesmo de mais chá. E, sem esperar por resposta, pegou na chaleira e saiu com ela da tenda, deixando Artyom sozinho com a história por concluir. Artyom ficou, naturalmente, zangado por Xenia se ir assim embora, mas decidiu esperar pacientemente pelo final da história para contar a Xenia o que tinha em mente. Lembrará-se, de repente, do caçador e do seu pedido. Que, na realidade, era mais uma ordem do que um pedido. Mas depois os seus pensamentos voltaram ao relato de Xenia. Regressando com o chá, Xenia encheu um copo, 2 jarraros que tinham uma pega de metal à volta e que eram utilizados para o chá nos comboios, e continuou. Ele deitou-se a dormir junto à fogueira, portanto, rodeado por um silêncio pesado que o fez sentir como se tivesse os ouvidos cheios de algodão. À meio da noite ouviu um som estranho, um som que punha totalmente em causa a sua saúde mental e que era mesmo impossível. Ficou coberto de suores frios e pôs-se em pé de um salto. Ouviu risos de crianças. Vindos do túnel. E a estação é a 4ª desde o último local em que há pessoas. Nem os ratos ali vivem. Tem, assim, bons motivos para se assustar. O mercador corre pelas arcadas em direção ao túnel. E vê um comboio que está a entrar na estação. Um comboio a sério. Os faróis brilham e a luz que emite quase o cega e mais consegue levantar a mão a tempo de cobrir os olhos. E vê que as janelas têm uma luminosidade amarela e que lá dentro há pessoas a sério, mas não houve nenhum ruído. O comboio não faz barulho. Não se ouve o motor nem o matraquear das rodas. O comboio entra na estação, a deslizar num silêncio absoluto. Estás a ver bem isto? O tipo senta-se, porque não se sente bem. E fica a ver as pessoas que estão nas janelas da composição, que parecem mesmo pessoas a sério e que estão a conversar, embora nada se ouça. O comboio, carruagem por carruagem, passa diante dele e ele vê, na última janela da última carruagem, uma criança. Com 7 anos que o observa. E que aponta para ele, a rir-se. E este riso já o ouviu. O silêncio, no entanto, era tão pesado que ele conseguiu ouvir o próprio coração a bater, ao ritmo do riso da criança.
O comboio mergulhou no túnel e o riso foi se atenuando, acabando por deixar de se ouvir. E, depois, foi novamente o vazio. E o silêncio, absoluto e aterrorizador. E foi aí que ele acordou? Perguntou Artyom, com malícia e um tom esperançoso na voz. Oh, se tivesse acordado! Ele regressou para junto da fogueira, que já estava a apagar-se, pegou rapidamente nas suas coisas e fugiu na direção de Tuzcaia sem se deter. Fez o caminho todo em 1 hora, sempre a correr. Tinha sido assustador. Isto dá que pensar. Artyom ficará em silêncio, sentindo-se e paralisado pelo que acabará de ouvir. O silêncio rodeou-os. Finalmente, recuperando a razão, tossicou, tentando verificar se a voz não o trairia, e perguntou a Xenia, com a maior indiferença que conseguiu mostrar. E tu acreditas nisso tudo? Bem, não é a primeira vez que ouço este tipo de histórias a respeito da linha de Serpukovskaya, e respondeu Xenia. Só que nem sempre tais conto. Não é possível falar contigo sobre estas coisas de uma maneira normal. Começas logo a interromper-me. Mas vá, já estivemos aqui sentados algum tempo e agora são quase horas de irmos trabalhar. Vamos preparar-nos. Podemos continuar a conversar lá. Artyom levantou-se com relutância e dirigiu-se vagarosamente para casa. Precisava de comer antes de ir para a fábrica. Oh! Padrasto ainda dormia e a estação estava sossegada. A maior parte das pessoas já devia estar a sair do trabalho e faltava pouco tempo para o início do turno da noite. Tinha de apressar-se. Passando junto à tenda reservada aos visitantes, onde o caçador ficará alojado, viu que estava vazia e que as abas estavam abertas. O coração até parou, por instantes. Mas, finalmente, compreendeu que tudo aquilo de que estivera a falar com o caçador não tinha sido um sonho, que a conversa ocorrerá mesmo e que a evolução dos acontecimentos podia afetá-lo diretamente. Sabia, agora, o que o destino lhe reservava. A fábrica de chá, para onde se dirigiu a seguir, ficava num beco, numa saída para a superfície que fora encerrada, onde ainda havia escadas rolantes. O trabalho na fábrica era todo manual. Seria uma extravagância muito grande desperdiçar energia elétrica na produção. Por detrás das armações de ferro que separavam o território ocupado pela fábrica do resto da estação, havia uma rede metálica, de parede a parede, onde eram postos a secar os cogumelos já limpos. Quando o tempo estava muito úmido, acendiam-se pequenas fogueiras por baixo dos cogumelos para secarem mais rapidamente e não ficarem cobertos de bolor. Debaixo da rede havia mesas onde os operários começavam por cortar os cogumelos secos para serem depois prensados. O chá já preparado era embalado em pacotes de papel ou de polietileno, e dependendo do material que estivesse disponível em cada momento, depois de lhe serem adicionados alguns extratos e alguns pós, que só o diretor da fábrica conhecia. Era o processo mais direto de produção do chá. Se não conseguissem conversar durante o turno de 8 horas, que era passado a cortar e a esmagar as cabeças dos cogumelos, o trabalho seria do mais exaustivo que se poderia imaginar. Artyom começou a trabalhar neste turno com Xenia e um tipo novo, de cabelo desgrenhado, chamado Kirill, com quem já estivera na patrulha. Kirill ficou mais animado ao ver Xenia, e era evidente que se conheciam e que já tinham estado a conversar, e começou logo a contar uma história que ficará interrompida quando haviam estado juntos pela última vez. Artyom, sentado entre eles, não se mostrou interessado em ouvi-los e ocupou-se dos seus próprios pensamentos. A história da linha de Serpukovskaya, que Xenia lhe contará, já começava a dissipar-se, dando lugar à conversa mantida com o caçador. Que podia ele fazer? As ordens que o caçador lhe dava eram sérias demais para não pensar nelas. E se o caçador não fosse capaz de fazer o que tensionava? Artyom comprometera-se com uma ação completamente desprovida de sentido, ousando aventurar-se no covil do inimigo, no próprio coração das trevas. O perigo a que se sujeitaria era enorme e nem sequer conhecia os seus verdadeiros parâmetros. Só podia deitar-se a adivinhar sobre o que o esperaria depois dos 500 metros, onde a luz da última fogueira já começava a desaparecer e eram as últimas chamas ateadas por mão humana a norte de VDNKH. Tudo o que sabia sobre os escuros era o mesmo que toda a gente sabia. Mas não havia mais ninguém que estivesse a pensar em subir à superfície. Aliás, nem havia a certeza de uma verdadeira passagem para o jardim botânico, por onde os monstros pudessem entrar vindos da superfície. O mais provável seria o caçador não conseguir completar a missão a que se comprometera. Era óbvio que o perigo vindo do norte parecia ser tão grande, e estar a aumentar tão depressa, que qualquer atraso se tornava inadmissível. O caçador devia saber mais alguma coisa sobre o assunto e não o revelara na reunião com Sukhoi nem na conversa com Artyom.
Por isso, estaria de certo ciente do grau de risco e sabia que não conseguiria cumprir a missão, o que podia explicar o fato de ter preparado Artyom para esta reviravolta. O caçador não lhe parecerá uma pessoa exageradamente cautelosa e isso significa que havia a probabilidade de ele já não regressar a VDNKH, e que não era tão pequena como isso. Mas como poderia Artyom desistir de tudo e abandonar a estação, sem dizer nada a ninguém? O próprio caçador receava avisar os outros e temia os cérebros comidos pelos vermes da estação. Como é que seria possível chegar a Polis, a lendária Polis, completamente sozinho, atravessando todos os perigos visíveis e invisíveis que espreitavam os viajantes nos túneis escuros e silenciosos? Artyom lamentou, de repente, ter sucumbido ao poderoso encanto do caçador e ao seu olhar hipnótico, ter-lhe contado o seu segredo e acordado em levar a efeito uma missão tão arriscada. Artyom! Artyom! Estás a dormir ou quê? Por que é que não dizes nada? Xenia sacudiu-lhe o ombro. Ouviste o que Kirill estava a dizer? Amanhã à noite vão organizar uma caravana para ir à estação de Rizhskaya. Disse que o nosso governo decidiu fazer um pacto com eles mas, entretanto, parece que lhes vamos enviar apoio humanitário, na perspectiva de nos tornarmos irmãos. Parece que eles encontraram qualquer tipo de armazém onde existem cabos. E os chefes querem instalá-los. Dizem que querem montar um sistema de comunicações telefônicas entre as estações. Ou, pelo menos, um sistema de telégrafo. Kirill diz que quem não estiver a trabalhar amanhã pode ir queres? Artyom pensou que o destino lhe estava, nesse momento, a oferecer uma oportunidade de desempenhar a sua missão, se precisasse dela. Acenou afirmativamente com a cabeça, em silêncio. Ótimo! Exclamou Xenia, satisfeito. Eu também vou. Kirill, inscrevemos, está bem? A que horas partem amanhã? Às 9? Artyom manteve-se em silêncio até ao final do turno, incapaz de se abstrair dos pensamentos sombrios que o distraíam. Xenia ficou sozinho a falar com o desgrenhado Kirill, obviamente magoado pelo comportamento de Artyom, que continuou a cortar os cogumelos com movimentos mecânicos e a reduzi-los a pó, para depois ir tirar as cabeças dos cogumelos da rede, cortando-as e reduzindo-as a pó, numa sequência infinita. O rosto do caçador pairava-lhe diante dos olhos, imobilizado no momento em que lhe disse que poderia já não regressar, com a expressão calma de quem está habituado a arriscar a vida. E uma mancha sombria invadiu-lhe o coração, trazendo o pressentimento de que iria encontrar problemas. Artyom regressou à tenda depois do trabalho. O padrasto não estava, e já tinha saído para tratar dos seus assuntos. Artyom caiu na cama, enterrou o rosto na almofada e adormeceu de imediato, apesar de ter decidido que iria aproveitar o estado de paz e de sossego que a tenda lhe proporcionava para pensar melhor. Mas o sono revelou-se perturbador e cheio de sonhos delirantes, provocados pelas conversas, pelos pensamentos e pelas preocupações do dia anterior, que o envolveram e que o arrastaram para um abismo. Artyom viu-se junto à fogueira na estação de Sukharevskaya, ao lado de Xenia e do mago que tinha o invulgar nome hispânico de Carlos, que estava a ensinar Xenia a fabricar dur com os cogumelos e a explicar-lhe que tem de utilizá-los como em VDNKH, o que é um crime evidente porque os seus cogumelos não são cogumelos mas sim um novo tipo de vida racional que existe na Terra e que, com o tempo, pode vir a ocupar o lugar dos seres humanos. E os cogumelos não são seres independentes mas, apenas, elementos ligados por neurônios à unidade central, que já alastraram, como um fungo gigantesco, a toda a rede do metrô. E, na realidade, a pessoa que consome a erva não está a utilizar apenas uma substância psicotrópica mas a estabelecer contato com uma nova forma de vida racional. Se o fizer bem, pode criar amizades por essa via e ajudar a pessoa com quem entra em contato, por intermédio da erva. Mas depois é Sukhoi que intervém, ameaçando Artyom de dedo em riste e dizendo-lhe que não se deve, de modo algum, consumir erva porque se ela for utilizada durante muito tempo, o cérebro é devorado pelos vermes. Contudo, Artyom decide experimentar e verificar se é realmente verdade. E, dizendo a todos que vai apanhar ar, rodeia cuidadosamente o mago que tem o nome hispânico e vê que ele não tem a parte de trás da cabeça e que os miolos estão bem à vista e cheios de buracos feitos por vermes grandes e esbranquiçados, enrolados e a mastigarem o cérebro e a abrirem novos túneis lá dentro, sem que o mago deixe de continuar a falar como se nada estivesse a acontecer. Nessa altura, Artyom assusta-se e decide fugir dele e começa a puxar pela manga de Xenia, para que o acompanhe, mas Xenia rejeita-o, com um gesto, pedindo a Carlos que continue enquanto Artyom vê que os vermes já estão a abandonar a cabeça do mago e a deslizarem na direção de Xenia para lhe subirem pelas costas. Para lhe entrarem pelos ouvidos. Artyom põe-se em pé, salta para os carris e tenta fugir da estação mais, lembrando-se de
que tem pela frente o túnel que não deve ser percorrido por quem está sozinho, mas apenas em grupos, tenta voltar para trás e já não consegue, sem saber por quê. De repente, por detrás dele, se acende uma luz, com uma clareza e uma lógica invulgar nos sonhos, Artyom vê a sua própria sombra projetada no solo do túnel. E, voltando-se, vê que sai dos interiores do metrô um comboio que avança na sua direção, sem parar, a devorar o caminho, ensurdecendo-o com o ruído atroador das rodas e cegando-o com os faróis. As pernas recusam-se a mexer, perderam toda a força que tinham e até já deixaram de ser pernas para ficarem apenas calças preenchidas por trapos enrolados. E quando o comboio está a alcançar Artyom, a imagem perde a cor e desaparece. Substitui a algo de novo e que é totalmente diferente, do caçador vestido de um branco imaculado, numa sala vazia que tem paredes de um branco capaz de cegar. Está aí de pé, de cabeça baixa, a olhar para o chão. Ergue depois os olhos e fita Artyom. A sensação é muito estranha porque, neste sonho, Artyom não consegue sentir o próprio corpo e está a ver o que se passa a partir de todos os ângulos em simultâneo. E, quando observa os olhos do caçador, sente-se invadido por uma inquietação incompreensível e pela sensação de expectativa de que vai acontecer qualquer coisa muito significativa e muito em breve. O caçador começa a falar com ele e Artyom sente que tudo o que acabou de viver foi real. Quando antes tinha pesadelos, limitava-se a dizer a si próprio que só estava a dormir e que tudo o que estava a acontecer não era mais do que o fruto de uma imaginação excitada. Mas desta visão está totalmente ausente a certeza de que, em querendo, acordará a qualquer momento. Tentando ir ao encontro do olhar de Artyom e apesar de este ter a impressão de que o caçador não o conseguia ver, o outro homem diz-lhe, vagarosamente com ar muito sério, o momento chegou. Tens de fazer o que me prometeste. Tens de fazê-lo. Lembra-te, isto não é um sonho. Isto não é um sonho. Artyom abriu os olhos, esbugalhados. E voltou a ouvir, na sua mente com uma clareza que o aterrorizou, a voz rude que lhe dizia, isto não é um sonho. Isto não é um sonho, e repetiu Artyom. Os pormenores dos vermes e do comboio já se haviam dissipado, mas conseguia lembrar-se, com minúcia, da segunda visão, da estranha roupa do caçador, da misteriosa sala branca e vazia e das palavras ou tens de fazer o que me prometeste. Não as conseguiu apagar do pensamento. O padrasto chegou, entretanto, e perguntou a Artyom, com uma expressão preocupada. Diz-me, viste o caçador depois da nossa reunião de ontem? Já é quase noite, ele desapareceu e a tenda está deserta. Ele foi-se embora? Disseste alguma coisa sobre os planos dele? Não, tio Sasha, ele só me fez perguntas sobre a situação da estação e sobre o que se passava, respondeu Artyom, mentindo conscientemente. Receio por ele. Receio que ele possa ter feito alguma idiotice, que lhe vai custar caro e que nos vai prejudicar a todos. Sukhoi estava claramente inquieto. Ele não sabe com o que está a meter-se. E, não trabalhas hoje? Eu e Zenia inscrevemo-nos para a caravana que parte hoje para Rizhskaya, para os ajudarmos a atravessar os túneis e para desenrolarmos o cabo a partir de lá, e respondeu Artyom, percebendo nesse preciso momento que decidirá partir. E, ao tomar consciência disso, sentiu que qualquer coisa se partia dentro dele e que o invadia uma estranha sensação de leveza e, ao mesmo tempo, um certo vazio, como se alguém lhe tivesse tirado do peito um tumor que lhe pesava sobre o coração e que lhe dificultava os movimentos respiratórios. Queres ir na caravana? Era bem melhor que ficasse sentado em casa em vez de ires vaguear para os túneis. Eu preciso de ir lá, a Rizhskaya, mas hoje não me sinto muito bem. Talvez noutra altura. E tu vais sair agora? Às 9? Despedimo-nos depois. Então. Arruma as tuas coisas, entretanto. E, saindo, deixou Artyom entregue a si próprio. Artyom começou a meter numa mochila as coisas que lhe poderiam ser úteis durante a viagem, uma pequena lanterna, pilhas, um pacote de chá, salsichas de carne e de fígado de porco, um carregador de metralhadora completo, que subtraíra um dia a alguém, um mapa do metrô e mais pilhas, e lembrou-se de levar o passaporte, de que não precisaria em Rizhskaya mais, depois dessa estação, já lhe poderia ser útil para não ser preso ou mesmo fuzilado pela primeira patrulha que viesse a encontrar, dependendo da orientação política em vigor. E também havia o cartucho que lhe fora dado pelo caçador. E não precisava de mais nada. Pôs a mochila às costas e contemplou a sua casa pela última vez, voltando-lhe depois as costas, resolutamente. O grupo que ia partir com a caravana encontrava-se reunido na plataforma, à entrada do túnel do sul. Nos carris já havia uma vagoneta carregada com caixas de carne, cogumelos e pacotes de chá.
por cima de tudo isto, encontrava-se um dispositivo elétrico montado pelos peritos locais, que devia ser uma espécie de aparelho de telegrafia. Na caravana, além de Kirill, estavam mais 2 homens que ele não conhecia, um voluntário e um comandante nomeado pelo governo de VDNKH para as conversações com Rizskaya e para assinar o acordo com o governo da outra estação. Já tinham arrumado as suas coisas e estavam a jogar dominó, aguardando o sinal de partida. A seu lado mantinham as metralhadoras que lhes haviam sido entregues para a viagem. As armas formavam uma pirâmide, com os canos apontados diretamente para o alto e os carregadores sobressalentes colados às suas coronhas com fita isoladora azul. Xenia apareceu finalmente. Tivera de dar de comer à irmã e de a levar aos vizinhos, antes de sair, pois os pais estavam ainda a trabalhar. No último momento, Artyom lembrou-se de que não se despedira do padrasto. Desculpando-se e prometendo regressar rapidamente, pousou a mochila e correu para casa. A tenda estava vazia. Por isso, Artyom correu para as instalações onde em tempos se reunia o pessoal de serviço ao metrô e que agora pertencia ao governo da estação. Era aí que se encontrava Sukhoi, sentado diante do chefe da estação, escolhido por eleição para o cargo, com quem conversava animadamente. Artyom bateu à porta e tossicou. Saudações, Alexander Nikolaevich. Posso falar por uns instantes com o tio Sasha? Com certeza, Artyom, entra. Queres chá? Perguntou o oficial de serviço, amavelmente. Já te vais embora? Quando é que regressas? Perguntou Sukhoi, afastando a cadeira da mesa para se levantar. Não sei ao certo, e murmurou Artyom. Veremos o que vai acontecer. E, nessa altura, percebeu que poderia nunca mais voltar a ver o padrinho. E não quis mentir a quem sempre o tratara como filho, dizendo-lhe, por exemplo, que regressaria no dia seguinte ou depois de amanhã e que tudo continuaria a ser como era. Sentindo uma picada nos olhos, descobriu, envergonhando-se, que eles estavam úmidos. Deu um passo em frente e abraçou o padrasto. Então, Artyomka. Que se passa? Regressas já amanhã. Então. Surpreendido, o padrasto tentou sossegá-lo. Amanhã à noite, se tudo correr como previsto, confirmou Alexander Nikolaevich. Toma conta de ti, tio Sasha. Fica bem. Exclamou Artyom, numa voz rouca, apertando a mão ao padrasto e saindo a correr. Sukhoi ficou a olhar para ele, ainda sob o efeito da surpresa. Por que é que ele ficou assim perturbado? Não é a primeira vez que vai a Rizskaya. Não é nada, Sasha, não é nada. Chegará o dia em que o teu rapaz se tornará um homem. E tu vais ter saudades dos tempos em que ele te dizia adeus com lágrimas nos olhos, quando só ia viajar até 2 estações mais à frente. Portanto, que estavas tu a dizer a respeito da opinião da estação de Alexienskaya de patrulhar os túneis? Ao regressar ao grupo, Artyom viu que o comandante havia entregue uma metralhadora a cada pessoa e que estava a dizer-lhes: Então, pessoal, vamos sentar-nos por um instante, antes de partirmos? Sentou-se no velho banco de madeira. Os restantes homens imitaram-o, durante alguns instantes, em silêncio. Muito bem, que Deus nos acompanhe. O comandante pôs-se em pé e saltou para o chão, tomando o seu lugar à frente do grupo. Artyom e Xenia, como membros mais novos da expedição, subiram para a vagoneta e prepararam-se para a árdua tarefa de pôr em movimento o veículo. Kirill e o segundo voluntário tomaram os seus lugares no fim da coluna. Avante! Gritou o oficial. Artyom e Xenia baixaram-se e puseram as mãos nas manetes enquanto Kirill começou a empurrar a vagoneta. E, com um guincho, o veículo pôs-se em movimento e começou a deslizar pelos carris. Os últimos membros do grupo seguiram-no e desapareceram todos na embocadura do túnel do sul.